Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como a de hoje, história de um nosso eterno comandante e grande amigo. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Comigo aqui hoje, o meu querido amigo Max Mena. É só isso mesmo o nome, tá, pessoal? Max Mena. Só isso, cara. Mais fácil de gravar, bem tranquilo. Coronel Max Mena, eterno comandante do Corpo de Bombeiros, que a gente recebe com muita honra e muito prazer. Max, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui bater um papo com a gente. Que é isso, cara. Eu que agradeço. É muito legal. Eu vim, já são 3 anos fora, né? Cara, eu vim, acho que não enche os dedos de uma mão às vezes que eu vim no quartel. Uma vez você veio tomar café comigo. Eu sempre veio, como vim agora, como subi agora para cumprimentar lá o Newton e tomar um café com ele, parabenizá-lo, tal, que eu não tive oportunidade muito rápido de fazer isso durante a última solenidade nossa, né, de 144 anos do Corpo de Bombeiros, mas é sempre bom vir aqui e, poxa, renova as energias, é muito legal. É muito legal. Eu tenho que vir mais porque é muito bom vir. E alguns momentos são especiais, você acabou de falar, a gente esteve junto lá no aniversário. Aliás, parabéns ao Corpo de Bombeiros, faz aniversário em março, mas agora essa semana fez a entrega das medalhas, né, do centenário. O comandante Max e vários ex-comandantes estavam lá. Que homenagem linda que fizeram, né, sensacional. Sensacional. Homenagem aos veteranos. Eu acho, Pavão, sempre uma das frases que eu sempre colocava lá, né, quando a gente batia aquele papo, tomava um café ou fazia uma reunião, né? Cara, quem construiu isso daqui foram aqueles que nos antecederam. Não tem dúvida. Né? Hoje nós, né? Nós fazemos parte daquelas pessoas que construíram, que asfaltaram um pouquinho a estrada. Né? Aqueles que estão aqui estão fazendo a história deles. Exatamente. E com certeza vão melhorar e muito aquilo que a gente fez. Né? É isso eu mesmo. não tenho dúvida disso. Eu acho que esse tem que ser o espírito. É a passagem de bastão, como a gente sempre falou. Né? Exatamente, sem dúvida. Max, você foi o 54º comandante do Corpo de Bombeiros. Caraca, sério, nem sabia. Eu sei porque eu sou 56, então ficou fácil de eu fazer a conta. Legal. 54º. Mas até chegar a comandante do Corpo de Bombeiros foi uma longa estrada. A gente é contemporâneo, compartilhamos muitas coisas. Sem dúvida. Mas eu quero começar essa história com a pergunta que a gente sempre faz quando a gente inicia esse bate-papo, que é sempre a mesma, você já sabe. Sim. O que levou o pequeno Maxinho a querer ser policial militar e bombeiro? Cara, essa é uma história legal. Maxinho que é o nome do seu filho também, né? Diga-se de passagem. É o nome do meu filho também. É Max Jushimilk Mena. Eu coloquei o Jushimilk no meio, que é o sobrenome do meu sogro, exatamente para ninguém chamar de ou de Júnior ou de filho, né? Porque Max Mena Júnior, não, eu não queria. Então, Max Jushimilk Mena, meu filho, tem 11 anos. Tá lindo, garoto, alemãozinho. Maravilhoso, acho que num momento maravilhoso da minha vida que hoje eu posso acompanhá-lo. Levo para treino todos os dias. O moleque é louco por futebol. Então, poxa, para mim... Eu quase infarto no alambrado, né, mano? Você fica ali torcendo, mas é muito legal, uma fase maravilhosa. Bom, cara, o que me fez vestir uma farda, Exato. que na verdade não era a Polícia Militar, não era o Corpo de Bombeiros, era a farda. Cara, é uma história muito interessante. Meu avô, ele foi o meu grande... Eu não tenho ninguém, cara, eu sou órfão de pai e mãe na Polícia Militar. Sou órfão de pai e mãe, não tenho... A pessoa mais próxima era um vizinho meu, quando eu tinha lá 5, 6 anos, ele era sargento da Polícia Militar e eu achava, puta, legal pra caramba ver uniformizado. Ele chegava na casa dele, era uma pessoa, puta, maravilhosa, cara, educado, brincava com a gente ali na rua. Eu não vou fazer jus ao nome dele. E um cabo que é primo da minha mãe, hoje tenente aposentado, mora em Tupã. Foi da rota durante muito tempo. São as pessoas Essas eram as tuas referências. São as pessoas mais próximas que eu tenho em termos de referência fardada. Né? Meu avô, ele, no tempo da Segunda Guerra, ele estava ali na faixa dos seus 18 anos e a minha avó fez o possível para ele não ir para a guerra. E eu acredito que isso fez do meu avô um militar frustrado. Né? É muito interessante. Isso... Qualquer um da minha família pode corroborar com a informação. Desde que eu me conheço por gente, 6, 7, 8 anos de idade, meu avô me chamava de tenente. Cara, eu nem sabia o que era isso. Eu não fazia a menor ideia. Tava fazendo a tua cabeça. Aí. Eu me lembro. Bom, eu fiz concurso para SpaceX, ainda não tinha idade, mas eu fiz para saber como é que era. Na escola preparatória de cadetes do Exército, lá em Campinas. E aí deixei isso um pouco de lado durante o meu tempo de colegial. Quando, para prestar,
Eu prestei, me lembro até hoje, prestei engenharia mecânica na USP, eu tinha 17 anos. Eu fui aprovado, foi muito legal, cara, isso me deixou minha mãe orgulhosa. Cara, sempre estudei em colégio público. Apesar de que o colégio público naquela época era muito bom. Pois é, a gente ainda pegou. Eu estudei uma parte da minha educação no colégio público. O colégio público era muito bom. Meus professores eram ótimos. Já lá na sua cidade? Em Suzano. Suzano? Você sempre foi de lá, né? Hoje moro em Mogi das Cruzes, mas... Sim. Vivi em Suzano 40 e poucos anos, apesar de ser, como a gente costuma dizer na academia, arataca, né? Eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vim pra cá, eu tinha 1 aninho de idade, né? Quando meu pai passou uma época difícil da vida dele, foi pra lá, eu voltei pra cá com 1 aninho de idade. E aqui a gente continuou a vida. Mas assim, isso é que me fez, a partir daí, naquele momento também meu avô falou, poxa, presta, tal, tem concurso. Ele acompanhava os concursos. Foi aí que eu prestei pra Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Foi de prima que você passou? Foi de prima. Já tinha passado em engenharia, pô, não ia passar. Mas assim, tudo bem, eu tinha passado em engenharia na Politécnica da USP, foi muito legal, foi uma conquista sensacional. Mas quando eu passei na academia, tinha 51 vagas. Foi o mesmo número que eu passei. 51 vagas. Eu fui o 51º colocado. Caralho. Eu fui o 51º. O 52º e o 53º tinham a mesma média que eu. Eu tava voando, jogava bola, sempre gostei muito de bola, né? Jogava bola no Juventus naquela época, que era a primeira divisão do Campeonato Paulista. Né? Menino travesso. Menino travesso da Moca. Pô, eu sou torcedor do Juve até hoje, gosto muito do Juventus. Acho que todo mundo ou um pouco português ou um pouco Juventus. Não, a gente torce pros dois, né? Eu tenho o time principal, sou tricolor de coração, né? Essa é a parte ruim, mas tudo tem lá, bem. né? Também tem o Juventus, é portuguesa, que a gente também torce, né? Mas, assim, então eu tava voando fisicamente, né? Isso fez um diferencial também. Depois eu fui ver minhas notas, né, posteriormente. Tava bem pra caramba. E assim eu consegui, mas eu fui o último dos classificados. Isso foi em 1987. 6 para 7, né? 6 para 7. Você começou o curso em 87. Eu entrei um ano depois. Eu comecei em 87. Você já tinha ideia de ser bombeiro, Max? Se eu for bombeiro, foi uma coisa que você descobriu na academia. Cara, essa é uma outra história que eu preciso reverenciar àquele que me fez ser bombeiro, o Coronel Harrison. É mesmo? Puta, Coronel grande. Harrison. Já teve aqui, grande Harrison. Esse cara foi o cara que me fez ser bombeiro. Bom, só uma ele passagem. Ele tinha sido praça do bombeiro, né? Só uma passagem para você ver como é que era na minha formação militar, né? Um dos primeiros dias de aula, o Bertolini era meu preceptor. Coronel Bertolini, também comandante do Corpo de Bombeiros. Ele foi meu preceptor. Ele era 3º ano quando você entrou lá. Ele era terceiranista. E ele era meu preceptor. E naquela fase de adaptação, né, que a gente fica lá antes dos alunos mais antigos voltarem, né, eu entrei na sala de bichoforme, né? Aquela calça jeans, a camiseta branca, sapato preto e meia branca. Aí ele olhou pra minha cara e falou, essa meia branca aí, né? É o Michael Jackson? Aí eu falei, cara, foi muito legal. Só faltava você pular breja, cara. Eu falei, eu sou aluno, né? Professor, né? Não pode, né? Ele falou, é meio colegial isso, né? Vai trocar, põe a meia preta. Eu falei, sim, senhor. Fui no departamento. Pra você ter uma ideia, tamanha era a minha formação militar na época. Isso foi com o Bertolini, ele era o meu preceptor, cara. Que legal. Então, assim, é pra você ver, né? Eu acho que a minha vida começou lá atrás, mas ela sempre começou rodeada de bombeiros. Não tem como, né? Eu fui... No 3º ano a gente tinha que escolher um batalhão pra estagiar. O meu batalhão era a rota. Era meu sonho, à época. Eu fui 7º colocado da academia, né? Eu queria. Eu lembro de você no batalhão. Aliás, eu sucedi você porque era a minha classificação também. Tua classificação também. Curioso. Por isso que eu me lembro bem, né? Eu sucedi você nas suas funções do batalhão acadêmico. Exato. E aí, poxa, na hora de escolher a unidade, né? Logo que a gente se formou, aí vieram com a notícia de que não poderia, né? Tinha que ir para o policiamento. Falei, poxa, mas eu estudei tanto, né? Me esforcei tanto para poder chegar aqui e poder escolher um batalhão. Não pode. Era uma questão, era uma política de pessoal da instituição da época. Falei, tá bom, então eu quero ir pro 17M, que é Mogi das Cruzes, né? Era Mogi das Cruzes. É ainda Mogi das Cruzes a sede, né? Mas naquela época pegava toda aquela região do Alto Tietê. Hoje tem uns 4 batalhões. Tem um CPA lá hoje, né? Tem um CPA lá hoje. Então, ao chegar naquele momento, não, também não pode, é só capital. Aí eu fiquei chateado pra caramba. O Harrison me chamou de lado na fila, falou, vai pro bombeiro. E poxa, a ideia que a gente tinha de bombeiro na época, você sabe, cara, era aquilo que passavam pra gente na academia, né? Então assim, eu falei, não, poxa, eu não quero, eu quero policiamento.
O Arisson falou, cara, vai, você gosta de estudar, você é um cara que gosta de atividade física, você vai se dar bem. Olha o que o Arisson fez. O Arisson morava na Zona Norte. Eu tive a oportunidade de contar isso pra ele outro dia. Ele morava na Zona Norte e ele falou, olha, e tinha uma vaga só no 5º GB, ali em Guarulhos, né? Ele falou assim, ó, eu estou no 5º GB. Eu dou a vaga do 5º GB, porque o Arisson é mais antigo que eu. O Arisson foi terceiro colocado, na verdade, o terceiro colocado da minha turma. Eu era o 7º. Ele falou, eu te dou a vaga do 5º GB, eu vou pra São José dos Campos, eu vou pro 11 GB. Eu olhei pra cara dele e falei, meu, você vai fazer isso? Ele falou, eu faço só pra você ir pro bombeiro. Olha. Então, eu devo ser bombeiro ao Arisson. Que história legal. Puxa vida, ele não falou isso, né? Que bom que você contou. Isso é uma coisa que... Não, cara, eu acho que você tem que reverenciar aqueles que... Olha, eu como diria, né, o nosso antigo comandante-geral, Coronel Salles, que era da minha turma, né, que a gratidão é uma dívida que não prescreve, né? Então, cara, eu sou eternamente grato ao Arisson por ele ter feito isso por mim lá atrás, dezembro de 1989. E você foi um cara que ficou tempo, né, no 5º GB, né? Você foi do 5º GB. Sim, iniciei por lá minha carreira. Aliás, poxa, nós somos contemporâneos de CBO, né? Isso, você terminando e o meu CBO começando. Para mim foi uma escola. O 5º GB ele pegava Guarulhos, Mogi das Cruzes e Osasco. Era uma linguiça, né? Que rodeava por vezes, a faixa norte e oeste de São Paulo. Por vezes, para atender Osasco, você passava na área de 2 GBs da capital, né? Que o área ficava em Guarulhos. Já fomos assim, viu, gente? Já. É verdade. Mas foi muito bom, muito bom. Nós tínhamos... eram poucos oficiais, né? Então, a gente tirava 5, 6 escalas de oficial de área por mês, fora o expediente normal. Né? Então... Mas assim, o que eu falo, faria tudo de novo, mais umas 10 vezes, mais umas 10 encarnações, eu faria tudo de novo, porque pra mim foi uma escola de vida. Né? Nós estávamos falando há pouco, né, dessa questão de discutir com quem decide, né? Eu acho que o bombeiro é muito legal por causa disso, porque num momento eu estava, como no final da carreira aí como comandante do bombeiro, eu estava conversando no Palácio do Governo, numa reunião com o governador, que o Dória chamava a gente. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Participei de algumas. Então, assim, ele nos chamava lá para uma reunião, então você tinha lá toda uma situação de recepção de autoridades e tal, e no outro momento a gente estava junto lá embaixo, no Morro do Macaco lá. Aquela situação que nós vamos falar sobre isso. Onde a gente passou, eu acho que eu passei a situação mais difícil da minha vida foi lá. Com certeza. Como comandante, como bombeiro, né? Então, assim, foi a minha situação mais difícil. Então, assim, eu acho que a gente não perde de maneira nenhuma essa relação com a realidade. Né? Aquilo que acontece na sociedade de fato. Seja naquele que mais necessita da nossa ajuda, seja nos níveis mais altos. Então, assim, cara, é uma escola de vida. Realmente a gente durante, no meu caso, 35 anos, a gente lida com gente, né? E a gente, assim, no pior momento, ao poucas vezes no melhor momento, sim, mas são pessoas, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, como você mesmo disse. Em um momento você está ali frente com a autoridade mais alta do Estado, na outra você está ajudando o cara que está soterrado. Quer dizer, essa dualidade, né, da nossa vida profissional, sim, eu acho que ela dá pra gente também aí um jogo de cintura bastante grande também, né, Max? É verdade, cara. É o que eu falo, o bombeiro pra mim é uma escola de vida, né? Então eu vibro até hoje, poxa, passa uma viatura do lado, a gente olha, até hoje eu paro para atender, eu vejo um motoqueiro cair, eu paro para atender até hoje. Eu ajudei um motoqueiro, graças a Deus não aconteceu nada, eu ajudei um motoqueiro hoje, cara, também. Eu assim, até hoje eu paro, porque eu está no sangue. A hora que você para perceber, poxa, já passou, aí vem aquele, né, o anjinho do lado certo do ombro, ele vem falar para você, não passou não, cara, você tem uma obrigação com a sociedade. Tá com você tem conhecimento, você tem uma obrigação com a sociedade. Ô Max, falar em conhecimento, né, houve um momento da sua vida que você... Eu tô começando a entender, eu não sabia essa sua história da Escola Politécnica de Engenharia. Eu fui o cara que começou a fazer engenharia também antes de entrar no Barro Branco. Mas aí você, em algum momento, eu vou pedir para você explicar melhor quando, mais ou menos eu acho que eu consigo situar, você também ficou imerso na questão da tecnologia. E eu acho que, não sei, me corrija se eu estiver errado, isso começou quando você foi para o nosso centro de comunicações, né? E lá você desenvolveu muita coisa.
Faz pra gente assim um apanhado geral, como é que você foi parar lá e qual o caminho que você foi. E eu não vou contar porque a história é tua, mas conta essa história sua muito forte ligada com comunicações, atendimento e tecnologia. Pavão, eu acho que eu costumava dizer pro meu pessoal o seguinte, sempre, sei lá, quando você saía de um lugar e ia pro outro, falando, eu preciso deixar meu nome marcado aqui, nem que seja pros caras me xingar pra caramba quando eu sair. Que bobagem que ele fez. Eu acho que é o seguinte, mas eu vejo que o espírito é sempre você tentar chegar num lugar pra construir, né? E eu tive um grande mestre, né? Eu saí do 5º grupamento, eu trabalhava no posto de bombeiros de Suzano a 3 quarteirões da minha casa. Lá, eu jogava bola com o prefeito. Que foi na tua época que fez aquela reforma espetacular lá. A gente conseguiu viaturas, eu brinco. O prefeito que foi depois o presidente da Alesp, né? Fugiu o nome dele agora, não. Não é o Estevão Galvão de Oliveira. Estevão Galvão, isso. O Estevão, eu tive a oportunidade, tive muito contato com ele, mas o prefeito à época era o Paulo Tucuzuni, que era o vice dele. Ah, ok. Né, que ele acabou fazendo prefeito posteriormente. Então, assim, eu jogava bola com o Paulinho. A chefe da contabilidade era uma pessoa maravilhosa, a dona Diva, que eu tinha muito carinho, ela era muito amiga. O cara que fazia o cheque do 10º que a gente pegava o nosso orçamento, dividia em 12 e eu recebia numa conta, era meu irmão. Marcelo. Aí ficou ruim, né? Cara, assim, a cidade que eu cresci lá, então assim, pra mim, a coisa mais fácil do mundo era tocar aquele posto. E ficou realmente um posto espetacular. Eu falo que é meu xodó, tem eu não me recordo o nome dela, infelizmente tem uma tenente que toca lá o posto hoje e fala, cuida daquele posto que ele é meu xodó, né? Mas assim, é uma coisa que houve a necessidade de vir um oficial pra cá, pro Cobom aqui. Qual na época que o centro de operações era aqui, né? Era aqui ainda. Aí veio o convite, né? O coronel Carlos Martins, capitão à época, falou pro Borges, era da mesma turma. Falou, pô, você tá precisando de um tenente, ó, tem um tenente, ele mentiu pra caramba. Falou, tem um tenente bom, bom pra caramba. Mentiu, ele queria ferrar o Borjão, né? Mas aí acabei vindo pra cá, estagiei com o Ivanovic, assumi a equipe dele posteriormente, né? Pessoas, assim, maravilhosas, comprometidas, pessoa que ficava... Eu me lembro de um Natal que nós passamos aqui, cara, juntamos a equipe, todo mundo falou um negócio legal, uma ceia legal. A ceia esfriou, nós conseguimos comer alguma coisa, era 4h30 da manhã, porque não parava de entrar ocorrência, né? Então, assim, eu aprendi muito, né? É difícil, eu gosto sempre de citar as pessoas que me ensinaram, mas com certeza eu vou cometer injustiças. Mas nesse caso específico, Cabo Arraiz. Cabo Arraiz era da minha equipe, ele me ensinou a fechar talão no COBM. No COBM? No COBM, ele me ensinou a fechar talão. Eu cheguei pra ele, não, me ensina, porque eu não sei, né? Ele me ensinou a fechar talão. Então, assim, e tantos outros que me ensinaram, citar nomes, a gente acaba... Mas você, desculpa te interromper, mas eu tenho que falar isso, né? Você foi de uma época, né, de uma geração, e que houve uma transformação muito grande, né? Sem dúvida. Claro que eu me lembro, eu nunca trabalhei lá, mas a gente ia, né? Você chegou lá com certeza na época da viaturinha do imã. Sim. Né? E da papeleta. E isso passou por uma transformação tecnológica muito forte. E você foi uma das pessoas que fez parte da construção de tudo isso. Cara, eu acompanhei, eu sempre fui favorável à integração. Assim, para mim, uma frase que marca muito a questão da emergência não pode ter burocracia. Então, assim, eu sempre brigava com a minha equipe, falava, olha, se alguém da prontidão que tá lá embaixo tá na ocorrência, citei sempre o mesmo exemplo, falava, se ele precisar de um Fusca branco com a bolinha roxa, arruma. Para poder arruma. A nossa função é essa, é colocar para aquele que está atendendo a ocorrência tudo aquilo que ele precisa para poder atender a ocorrência. Então vai lá e se vira, arruma esse Fusca branco com bolinha roxa para ele poder resolver a ocorrência dele. E nós tínhamos, à época, a tecnologia ela veio numa velocidade muito grande. Nós somos do tempo que não existia computador. Exatamente. Né? Eu vim ligar o primeiro computador, eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, que eu fui apertar o botão do on ali. Acho que por aí também. Eu fui apertar o botão do on do computador, assim, com medo danado de... Pegava o mouse e falava alô, né? Exato. Então, assim,
tinha muita coisa que era necessário ser desenvolvido. E nós começamos a sentir a necessidade porque a sociedade sentia a necessidade. Sim, e foi muito rápido, né, Max? Até então todo mundo usava o guia Mapograph. Então, assim, o atendente 193 pegava a ligação, com o guia na mão, ele identificava a rua, a página, a letra e número. E o quadrante, né? Né? E era um cara da área que conhecia a área, tinha que ter esse detalhe também. Né? Tanto é que todos que trabalhavam no Cobom eram pessoas que tinham estado na prontidão. E a gente procura. E eles se ajudavam muito. Alguém que trabalhou muito tempo na Zona Leste ajudava. Quando um cara da Zona Sul pegava uma ligação do 193, então eles se ajudavam muito. E essa papeleta passava para um mensageiro. Esse mensageiro ia lá no mapograph grande, que ficava bem no fundo. Você tem imagem disso aí, pra gente Olha, colocar? Eu tenho imagem disso. Eu vou mandar para vocês. E vamos colocar, viu, Miquel, na edição, a gente tem imagem antiga aí do Centro de Operações, preto e branco, até vamos colocar. E ali, naquele mapa, ele identificava o posto mais próximo. Porém, quando ele levava para o cabineiro, olha, essa é a ocorrência, é isso daqui, o posto mais próximo é tal. O cabineiro que já tinha trabalhado naquela área, ele dizia, não, é melhor o outro posto ir porque ele tem um acesso melhor. Mas o cara conhecia, né? E ele tinha a liberdade de decisão, porque a responsabilidade era dele. O Waze estava na cabeça dele. O Waze na cabeça dele. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? A gente simplesmente automatizou esse processo. De forma que criamos aí, criamos aplicativo, hoje que está na mão até do cidadão, eu acho que carece até de uma divulgação melhor. Você foi o cara do hackathon, pô, precisamos contar essa história aí. A gente fez o hackathon aqui na faculdade, né, ali foi no Mackenzie, né, que nós fizemos. Mackenzie. Mackenzie não. Uninove? Não. Estamos fazendo propaganda de todas. Nós vamos fazer propaganda de todas elas. Né? Não, fizemos um hackathon muito legal para poder criar esse aplicativo. Para quem é velho como nós, né? A gente aprendeu, como você ligamos. Lá. O que é um hackathon? Conta o que é isso aí, eu não vou contar. Hackathon é de hacker e de marathon. Né? É uma maratona de hackers. Ou seja, a gente convidou jovens normalmente, né? Professores de faculdade e tal, para poder desenvolver um aplicativo para o cidadão poder acionar o Corpo de Bombeiros, e que hoje está em funcionamento. Dá pizza e Red Bull para eles e os caras ficam ali 24 horas. E foi o que nós fizemos. Nós viramos ali quase 40 horas de hackathon para poder sair uma ideia de aplicativo que depois foi desenvolvido e tal, e hoje já está aí à disposição. Até acredito que carece de uma divulgação melhor isso, mas nós temos aí, o último número que eu soube, já tem um tempinho, eram de mais de 700 ocorrências atendidas por aplicativo. Até então, naquele momento, né, foi o primeiro bombeiro do Brasil a fazer o lançamento de um aplicativo para atendimento de ocorrência, né, específico para isso. Mas assim, isso foi uma construção, né? Quer dizer, da papeleta ao aplicativo. Eu acho que o mais importante não... Bom, o ser humano ele está sempre no cerne da questão, né? Mas assim, é o compromisso de quem trabalha lá. Então, desde lá de trás, a gente saímos do COBM para o COPM, adaptado para o bombeiro. Quando foi possível, nós fazemos a regionalização do Centro de Operações do CBM, foi uma determinação do então comandante Coronel Repúlio. Havia uma série enorme de problemas, isso foi inclusive a minha monografia de CAO, né? Aí você emergiu no assunto. Aí eu fui estudar, de fato, o assunto, estudar as estatísticas do Corpo de Bombeiros. Cito exemplo, por exemplo, do hoje 18º grupamento. Os números estão na cabeça porque foi monografia. Claro. Depois da regionalização, o número de vítimas atendidas pelo bombeiro no 18º GB aumentou em 67%. Você estava subnotificado ou não estava registrado. Demais, ou não estava registrado. O número de atendimento de ocorrências dobrou. Caramba. Dobrou. Eu me lembro das estatísticas, era coisa de 16, 17 ocorrências, foi para 35, 40 por dia. Então, assim, eu creio que foi muito benéfico. Assim como é hoje a área técnica do Corpo de Bombeiros. A área técnica do Corpo de Bombeiros... Nós estamos falando, desculpa, só para voltar um pouquinho, nós estamos falando naquele momento em que as unidades que faziam a própria gestão de atendimento e despacho, quando a gente centralizou tudo aqui Isso, nós tínhamos várias... Isso eu me lembro, foi 2000 e...
Nós tínhamos as 8, né? telegrafias. Isso. As telegrafias que atendiam, não aqui em São Paulo, mas na região metropolitana. Com exceção do 8º GB, que já era regionalizado ali em Santo André. Isso. Cada um atendia mais ou menos ali os seus municípios. Né? 193 caía no município. Então, assim, você tinha desde a excelência nesses locais até o atendimento ruim. Isso é um fato. Né? São pessoas, são seres humanos. Né? A maioria... Sim, e desmembrados, né? Sem sistema. Então você não tinha um padrão de atendimento. E isso me incomodava, sempre me incomodou muito. Quando o Coronel República determinou, nós fizemos isso em 6 meses. Nós pegamos, ativou. Nós tínhamos vários municípios ainda na região metropolitana que não tinham um 93 ativo. E isso sempre também foi uma briga. Eu falei, poxa, eu me lembro disso. Não pode. O 93 tem que estar ativo. Você ligava, vou dar um exemplo aleatório, você ligava como é que chama? Em Cotia e a ligação caía em Santana do Parnaíba. Não, né? Isso quando caía. Isso quando caía, Quando né? caía. Tem lugar que não era ativado. Ó. Eu acredito. Você não tinha um 93. Eu acredito que hoje, né, já esteja ativo, porque depois a gente. Agora, recentemente, a gente, com a criação dos comandos regionais, a gente passou isso resolveu. a ter um centro de operações regionalizado em cada um deles e a ativação de todos os 93, é verdade. Nós tínhamos mais de 200 municípios sem o 93 ativado. Então, vou fazer uma pausinha só para você tomar um café aí, ô Max. Valeu. Você já está tomando já, né? Eu tô tomando. Estamos oferecendo aqui para o nosso convidado, querido Coronel Max Mena, um cafezinho do nosso Bomba Café, Café dos Heróis. Café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao comando do Corpo de Bombeiros. Como eu disse, café temático, visual de bombeiro, memorabilia de bombeiro, respira bombeiro. Cafezinho gostoso, ponto de encontro de veteranos. Venha nos visitar. Aproveita, sobe no primeiro andar, conhece a loja da Fundabom, parceria com a SOS Sul. A Shirley vai estar aqui para te atender. Muitas das coisas que vocês veem no nosso cenário, memorabilhas, camiseta, boné, chaveiro, tem aqui. Venha visitar, venha presentear as pessoas que gostam do Corpo de Bombeiros. Tá bom o café? Maravilhoso. Maravilhoso, como sempre. Como sempre. Fantástico. Mas você falava da ativação do 93, da regionalização dos centros de atendimento. É claro que você tem, principalmente no desenvolvimento de um processo tão grande desse, né? Nós estamos falando em mais de 20 mil ligações diárias, se não mudou nada, né? Então, assim, por aí. Os números acho que não mudam muito de um ano para o outro. Nós estamos falando do atendimento de 800, 900 ocorrências dia. Isso no estado de São Paulo. Então, assim, que gera um atendimento a cada menos de 2 minutos. Né? Exato. Então, assim, é um processo muito grande, de uma responsabilidade monstruosa. Nós saímos de lá de trás do par metálico da telefonia, né, do par metálico, para depois os links com 30 posições, né? É até interessante, né? O link é de 2 mega. Por quê? Porque cada linha telefônica ela gerava 64K. 64K, exatamente. Então você multiplica um pelo outro, você chega nos 2 mega, né? Então, assim, desde lá de trás, lá atrás a gente sabia que, por exemplo, deu pau na telefonia da Zona Leste. Como é que a gente sabia disso? A gente sabia porque não entrava ocorrência. Parou de tocar. Quando parava de entrar a ocorrência, eu falei, poxa, normalmente nesse período tem... Até horário de pico, né? Mas era na experiência, não era... Sim, não tinha tecnologia para deitar, não era exato, não era o sistema. E aí você falava, poxa, pedia para uma viatura qualquer sair do posto e no primeiro orelhão e ligar o 93, a ligação não caía. Aí você ligava para companhia de telefone, né? Sei lá, várias delas. E eles iam lá nas subcentrais deles para poder levantar os juntores. Né? Então, assim, são coisas que a gente veio vencendo com tecnologia. E o meu objetivo, sabe, aquilo que, desde o Coronel República, daquela determinação, para mim virou uma obsessão. Eu falei, eu preciso padrão de atendimento. Não, e aí quando a gente pulou aqui no caso de São Paulo, para o centro integrado com a Polícia Militar, sim, que todo lugar do mundo, não existe emergência fracionada. Não existe emergência. Qualquer emergência, ela está no único, vamos chamar de call center, né? Um dispatch center, tem que estar no mesmo lugar. E a gente teve a coragem e a possibilidade de fazer isso, né? Exato. É ali com muito, muito apoio naquela época do comando da Polícia Militar, mas assim, foi importante, independente daquilo que eu acho do Corpo de Bombeiros orgânico dentro da Polícia Militar ou não,
Integração de sistema é fundamental. Sempre, integração sempre. Claro. Integração sempre. Eu tenho minha posição, acredito que o Corpo de Bombeiros ele é uma instituição de uma atividade completamente apartada da Polícia Militar. Acredito eu que, como é hoje no restante do país, o Corpo de Bombeiros deveria ser uma instituição totalmente autônoma. Mas, independente do que eu penso, a integração é importante. Claro. E não só com a atividade de policiamento. É a atividade de policiamento, é a atividade de trânsito da rodoviária, é a atividade do CT, é a atividade da Defesa Civil, né? Do SAMU. Do SAMU, do metrô, da CPTM, seja de quem for, dos atores que vão estar lá dentro de um processo. Então, assim, para mim, essa integração é absolutamente importante. Foi aí que a gente começou a trabalhar, né, esse processo, mudamos o COPM para que ele pudesse atender às necessidades do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, passamos a um processo que hoje também está instalado, que aí foi a minha segunda monografia já no CSP, que foi a árvore de decisão, para que o atendente, qualquer um que pegasse, cara, eu ia ter uma sequência. Se você não falasse nisso, eu ia provocar esse assunto, porque a gente chegou num ponto hoje, né, graças a uma forte colaboração do seu trabalho. Hoje o atendente é um civil, ele não precisa ser militar. Ele tem que ter o quê? Sistema e árvore de decisão. Ele tem que ter padrão, né? Mas isso não substitui o homem que vai atender o... Claro. Não, mesmo no centro de operações. Por isso que tem lá a supervisão, que é nossa. É um supervisor. Lógico. É um supervisor do policiamento que já atendeu a ocorrência, é um supervisor do bombeiro que já esteve ali na linha de frente, para que ele possa pegar aquele caso que é diferente. Os casos normais, acidente, você tem meia dúzia de perguntas, incêndio, você tem meia dúzia de perguntas, o restante é com o pessoal. E agiliza o despacho, o atendimento, uma barbaridade quando você tem isso. Eu não tenho dúvida disso. Ele foi, com certeza, em especial no início do processo, houve diversos erros. Eu não tenho dúvida. Estava construindo uma coisa nova, né, Estava construindo algo novo. Hoje, já estabilizado, ele é mais fácil de ser trabalhado, né? Eu acredito que essa fase de hoje, talvez o interior esteja sofrendo um pouco, ainda com os centros regionalizados. Mas também veio depois, né, Marcos? Ainda está naquela fase de maturação da coisa. Mas isso, com o tempo, vai... Nossa, a melhoria na comunicação do interior, ela é absurda. Também graças à tecnologia, que hoje é muito mais fácil do que antes, que a gente tinha um pessoal nosso que ficava pendurado em torre por aí, gerando sinal de rádio. Exatamente. Agora você imagina, Marcos, vamos agora, como a gente diz, viajar na maionese, né? Com a inteligência artificial, aonde isso pode parar? Porque aquele negócio de análise preditiva, independente de inteligência artificial, já vinha sendo feito, tanto na parte criminológica como na parte de bombeiro. Agora você junta análise preditiva com inteligência artificial, cara, é meio assustador, né? Porque a gente vai conseguir quase que adivinhar onde vai acontecer o negócio. Uma coisa... Na verdade, a gente já adivinhava. A gente já adivinhava, intuitivamente. A gente já adivinhava lá com a hack. Com a hack, exatamente. Que a gente ia lá, se você estudava um determinado pacote de dados ali e definia, olha... Põe a viatura aqui no final de semana. Exato. Ou, em tal lugar está acontecendo muito acidente, estuda. Aí, poxa, tem diversos cases de sucesso, tem a questão lá da moto que saía, onde Mas, tinha Marcos, areia. Tenta imaginar, Marcos, com o que a gente tem hoje, né, que a gente sabe, né, isso, claro, muito por causa da nuvem e da extração de dados da própria rede social. Eu acho que nós vamos chegar num ponto que eu vou dizer o seguinte, o João, ele costuma beber de sábado, né? Ele vai no bar tal, ele vai passar na rua tal, que ali tem uma curva perigosa. Avisa o João porque ele vai bater o carro ali. Cara, é assustador isso, né? É assustador, mas assim, isso é... Eu acredito que essa é a parte do bem, né? Sim, claro. Estamos olhando pelo lado, lógico. Essa é a parte do bem da inteligência artificial e que eu acredito que ela venha a acontecer. Já está acontecendo. Já está, né? Faço parte de um grupo que eu coloquei, inclusive agora já tem um tempinho, o Coronel Diógenes, porque Diógenes é uma referência nacional na questão da prevenção ao suicídio, né? E existe um grupo no Brasil, é um grupo de WhatsApp que o Facebook fez juntou pessoas de todos os estados e ele tem um algoritmo que ele consegue identificar alguns perfis com potencial de suicídio, né? Em razão daquilo que tem sido postado, em razão de como ele está usando a plataforma. E vira e mexe sai alerta de suicídio.
Que coisa. E vários casos já foi. Ali, aquele grupo é um grupo nacional, né? Aí, como eu saí, eu coloquei o Diógenes no grupo. Eu faço parte do grupo ainda, mas não coloco mais, não opino mais, né? O Diógenes está lá. E várias vezes saem lá alguns alertas de suicídio em razão não foram poucas as vezes que o bombeiro vai até a residência e acha alguém numa situação ou de tentante ou de planejamento. Ou né? de planejamento de suicídio. Que coisa. Uma coisa, como eu disse, né? Por um lado do bem, maravilhosa, mas pouco assustador também. Né? Porque... Mas é a realidade que a gente está imerso. Né? Eu acho que se o bombeiro, se qualquer instituição que, como a gente falou, atende pessoas, né? Se ela não se adaptar a essa tecnologia, se ela não adaptar-se a esta mudança, né? Ela vai perecer. Ela precisa, de alguma forma, fazer o feijão com arroz do dia a dia, que ele é muito importante, mas tem que ter uma antena. E eu acho que essa é uma coisa, Max, que você teve a felicidade de ter na sua carreira, né? Você foi uma pessoa, eu vou usar essa expressão, né? Antenada, né? Para onde as coisas estavam caminhando e para onde que nossa tecnologia, principalmente a questão de atendimento, despacho, teria que caminhar. Você teve essa sensibilidade, né? Eu acho que foi legal para que a gente pudesse... Não fui eu acho que... Não, você tem lá o grupo, mas você estava lá no meio do... O bombeiro, desde o seu nascedouro, ele é assim, né? A gente pode citar aqui, né, um ícone, né, que todos conhecem pelo nome, às vezes não conhecem a história mas o Coronel Caldas, ele era isso. A gente conta a história dele através de outros aqui. Ele era um cara de tecnologia. Ele não sabia, mas ele era. Tecnologia operacional, mas ele era um cara de tecnologia. Então, ele era aquele cara que inventava um equipamento que resolvia era uma solução para um problema pontual. Exatamente. Então, assim, mas o bombeiro é feito de pessoas dessa forma. Seja hoje na área que a gente fala tanto de gestão, todo livro de cabeceira de um gestor é teoria de Estado-Maior. Então, tudo aquilo que você lê hoje dos grandes gestores tal, é teoria de Estado-Maior, é o livro de cabeceira de qualquer um deles. E para nós, isso é o nosso Isso é matéria curricular. Isso é matéria curricular. É nossa vida, né? Para o militar, isso é matéria curricular. Então, assim, eu acredito que o Corpo de Bombeiros é assim. O Corpo de Bombeiros está sempre na vanguarda. Né? O Bertolini, ele falava muito de pensar fora da caixinha, né? Pensar fora do quadrado, pensar fora da caixa. E eu acho que é bem isso, né? A gente pensa fora do quadrado. E por isso que a instituição Corpo de Bombeiros, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, ela é sempre uma instituição de vanguarda. É uma instituição que ela vai estar sempre à frente no serviço público. Ela pode ter... Basta ver a quantidade de prêmios que o Corpo de Bombeiros já ganhou. Exato. De reconhecimento da área de gestão, da área de tecnologia, na área de ocorrência, na área de serviço, enfim. Assim, eu acho que quem chega perto da gente, quem se iguala, é a iniciativa privada. Mas aí investe um caminhão de dinheiro. Porque ela investe um caminhão de dinheiro. Em termos de serviço público, assim... Pode ser até uma empáfia, mas assim, não tem. Não tem. O bombeiro, ele é vanguarda. É o que você falou. Está muito ligado ao comprometimento que as pessoas que estão aqui têm. Do soldado mais recruta, e a gente incute isso na cabeça do cara, do momento que ele passa no portão da escola, ao comandante, todo mundo tem paixão pelo que faz. Exato. Né? E você falou agora, né, do soldado mais recruta, sempre remete a gente a alguma coisa lá atrás. Né? É um ensinamento que aquele que é mais recruta, ele consegue enxergar. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns tenentes recentemente, eu falei para eles, tenente que não questiona não serve para nada. É verdade. Você tem que questionar, você não pode ser um conformado, né? Não, você não pode dizer, poxa, veio a ordem, você discorda, questione. Sempre dentro, claro, de um respeito da nossa hierarquia, mas questione. O cara que não questiona, ele não serve para nada. Ele não faz você crescer. Ele não faz o comandante dele pensar. Por vezes, você está tão viciado num determinado processo com os seus valores... que você não enxerga fora dele. Você não enxerga do lado. E às vezes vem esse recruta e ele te faz enxergar. Te provoca, né? Ele te provoca. E isso é absolutamente... É o que você falou, dentro do respeito aqui, de uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver com a outra, mas questione. Sim, mas porque é uma geração que vai vindo, que ela é cada vez mais
como é que eu vou dizer? Talvez, claro, eu acho que até tem um lado talvez não tão bom disso, porque vai se deixando alguma coisa em detrimento de outros, mas é a evolução. Mas já é uma geração que vem muito mais com o pensamento digital, vem muito mais com o pensamento sistêmico, né? E, claro, existe aí gerações, né? Sempre existiu, de diferença, e a provocação realmente ela faz a mudança. Né? Mas essa, por ser uma geração digital, mas assim, o bombeiro é feito de sangue, suor e lágrimas. Não, ele nunca vai substituir a enxada e o cara cavando ali, ó. Isso aí não vai ter. Mestre Renzi diria que o malho é feio, mas é viril. Mas é viril. Mestre e Renzi muitas vezes só ele resolve. Só ele resolve, né? Nada com uma batidinha no lugar certo para poder resolver. Então, assim, cara... Max, deixa eu fazer, vou dar uma puladinha aqui na nossa conversa, porque, claro, temos que falar disso. Já disse, 54º comandante do bombeiro. Você comandou o bombeiro quase um ano e meio, não? Alguns meses. Foi um período que aconteceu muita coisa e eu quero que você fale, assim, por exemplo, algumas coisas, né, que te impactaram positivamente e negativamente no seu período de comando. Vamos lá. Assumi o comando do Corpo de Bombeiros, meia hora depois o telefone tocou, 1h pouco da manhã em casa. Não consigo me esquecer disso. Né? 1h pouco da manhã e era o Coronel Rogério da minha turma, comandante do CPI 6, lá embaixo da Baixada, falou: Max, não tem nada confirmado, mas tem um zum na rede que tá muito ruim aqui embaixo, choveu demais e me parece que tem pessoal teu soterrado. A informação não tinha chegado ainda no centro de operações do 6º GB. Aí eu falei: não, tá bom, cara, pra mim é o suficiente. Liguei pro meu motorista, falei: morava perto de casa. Falei: traz a viatura aqui, bora pra Baixada. Né? Cheguei umas 3 e pouquinho da manhã, lá em Santos. Poxa, eu não me recordo o nome do capitão. Eu tava com uma viatura descaracterizada, né? Que era um Corolla, tava com uma viatura descaracterizada. Era o filho não era o filho do coronel, o Duarte, né? Um dos Duarte. A gente entrevistou a família aqui recentemente. Eu não vou fazer jus ao nome dele, cara. Mas assim, eu cheguei lá, ele tava saindo com a viatura, eu falei: o que tá acontecendo? Ele falou: chefe, parece que tem mesmo, tá confirmado no Morro do Macaco. Né? Tem 2 bombeiros nossos que foram soterrados. Eu falei: eu quero ir lá agora. Ele falou: chefe, lá é um pouquinho complicado. Eu falei: se é complicado, se não é complicado, não dá para chamar policiamento, eu quero ir lá agora. Né? Fomos de viatura caracterizada até o local. Ainda passamos no incêndio que estava tendo ali num galpão ali no porto. Estava tendo um incêndio no galpão no porto. Eu encostei, o sargento veio e falou: chefe, nós precisamos de apoio e tal. Eu falei: não existe a menor possibilidade de ter apoio. Eu olhei para dentro do depósito. O que tinha que pegar fogo aqui já pegou. Isola. Vamos para lá. Isola, só isola, mantenha isolado, não deixa propagar. Só isso. Né? Não tem condição de chegar a apoio. Não tinha. Depois nós fomos ver, tinha mais de quase 20 pontos ativos de soterramento com vítima. Né? Bom, fui até o Morro do Macaco. Que é uma comunidade complicada. Complicadíssima. A criminalidade ali, a gente está vendo o que está acontecendo lá. Quando nós chegamos no Morro do Macaco, encostou uma moto do lado. Falei: olha, meu amigo, tem 2 bombeiros meus lá em cima. Eu vou até lá. Aí ele falou: não, bombeiro, pode vir. E entramos na comunidade, as vielas foram se estreitando, até que a gente chegou num determinado ponto que tinha que subir a pé. Subimos a pé, com muita tranquilidade, e cheguei no ponto onde havia tido o deslizamento. Na verdade, tinha tido um primeiro deslizamento, quando eles chegaram com uma viatura autotanque, Cabo Batalha e Cabo Moraes. Os 2 chegaram com uma viatura autotanque. Quando eu cheguei, agora eu não me lembro quem que foi o primeiro que foi resgatado, ele já havia sido retirado pelos populares, né? E tinha sido socorrido, infelizmente ele não resistiu. Só que o que poucos sabem é que eles viram que havia a possibilidade de segundo deslizamento e eles estavam retirando as pessoas que ainda resistiam em ficar. Em ficar no local. Essa história é verdade mesmo. E as pessoas, então, assim, realmente, verdadeiros heróis. E aí é que eu digo que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Não tenho dúvida. Né? Então, assim, decido, não havia o que fazer, pedi apoio, falei: eu preciso de pelo menos mais uma viatura aqui para dar início ao trabalho.
né? Foi aí que eu falei com o Luciano, falei com o Melo, né? E falei, olha, me desse pelo menos metade da força-tarefa que tiver de prontidão, né? Todos os altos bombas táticos, né? Nós mandamos até os alunos da escola, né? Porque eu comandava a escola. Aí eu falei, me desse tudo. Foi a primeira força que desceu, né? E aí pedi pro Rogério, falei, olha, eu quero um... Eu falei, Rogério, eu preciso de um helicóptero amanhã, eu preciso sobrevoar, preciso saber o que está acontecendo. Porque não dava, as informações eram muito desencontradas, a rede de celular havia caído, né? Tinha vários pontos cegos de celular, então você não tinha comunicação. Você tinha um pouco de comunicação por rádio, mas lá, em razão da questão geográfica, era muito difícil. Hoje, infinitamente melhor a comunicação lá, depois disso foi feito um investimento monstruoso, e a comunicação hoje lá embaixo é boa. Foi aí que a gente iniciou trazendo todo mundo, aí chegou o Melo, chegou o Luciano, depois veio você, veio o Briciug, veio todo mundo, e aí a gente conseguiu montar um posto de comando. Porque não tinha só lá, né, Max? Ainda tinha o Guarujá, Nós que a quantidade de Santos, vítimas... São Vicente e Guarujá. E Guarujá tinha, o número de vítimas era maior Era maior que no Morro do Macaco. O Morro do Macaco nos impactou muito pelo fato que tudo nos impactou. Sim. Mas de ter dois bombeiros ali... Ali foram 9 óbitos, né? E acho que foi o Batalha. Ele foi o primeiro a chegar e foi o último a sair. Já me contaram. Pois é, eu não sei se o Felipinho, um dos irmãos, né, que é o capitão que está querendo se lembrar, ele usou exatamente esse exemplo. O último a sair de lá foi o nosso bombeiro que foi soterrado. Então, assim, foi uma coisa impactante, foram 45 óbitos, né? Nós encontramos todos os corpos. Todos os corpos. Deu trabalho, levou muitos dias. Não ficou ninguém para trás. Tem até uma história interessante. Depois do término do Morro do Macaco... Desculpa te interromper, que as pessoas às vezes não têm noção, né? Da dimensão que é um troço desse, né? Não tem noção. Você localizar um corpo soterrado quando uma montanha inteira derrete... Uma montanha inteira derreteu. Derrete. São toneladas e toneladas de terra. Na Barreira Grande. Na Barreira Grande. Isso arrasta por muitos metros, às vezes quilômetros. Então é um trabalho extremamente difícil. Né? E aí esse trabalho, principalmente na Barreira Grande, ele foi muito interessante. Nós começamos com os números giravam em torno de 400 pessoas desaparecidas. Né? Aí nós começamos a procurar, sejam nos abrigos... vai depurando, né? As pessoas que não estavam. Começamos a depurar, mas o número era assustador. De pessoas que lembro muito disso. E detalhe, Max, que preciso te lembrar, porque claro que isso fez também mais um ingrediente. Foi os primeiros dias da pandemia. Isso. Tudo isso acontecendo e as coisas começando a complicar no mundo. As coisas começando a complicar no mundo. Quando nós tínhamos esse número começou a ser depurado. Quem fez um trabalho fantástico de reconstrução do morro foi o Camargo e o Coronel Rodrigo. É verdade. Lá do interior. É verdade. Que apareceu já na reserva. Na reserva, ele apareceu lá. Inclusive tive uma certa, naquele momento, claro, normal, uma discussão operacional com os dois, que eles queriam, falei por coordenada de GPS, eu falei, quadricula esse negócio, passa um monte de corda e quadricula isso e ataca. Fizeram. Me rendi aos argumentos dele, falei, não, faz. Fizeram um trabalho maravilhoso, porque pegaram uma foto do Google anterior e aí apareceu um agente de saúde. Esse agente de saúde, ele tinha num caderninho. Cara, eu passei essa mesma experiência no incêndio de Heliópolis. Impressionante. Os caras sabem o nome, o filho, o animal. É uma coisa que ninguém imagina a função que tem um cara desse. Esse agente de saúde, ele tinha no caderno dele. Aí nós pegamos a foto do Google e ali nós começamos a montar, digamos assim, a comunidade para você saber quem é que poderia estar ali embaixo soterrado. E esse foi um trabalho fantástico do Camargo e do Rodrigo. Com toda a equipe ali do lado e tal, mas assim, eles capitanearam essa ideia. E assim, eles montaram o morro e com as informações desse agente de saúde, percebeu-se que a foto era de 2 anos antes e tinha mais barracos ali. E aí eles começaram a construir esses barracos e chegaram numa lista.
E aí nós começamos a procurar em cima da lista. Essas pessoas. Teve gente que foi encontrada em Minas Gerais. Não, eu lembro. Foi encontrada em Minas Gerais. Que Aí a lista vai diminuindo, né? dado como morto e tal. Bom, no fim, encontramos as 45 pessoas. E aí que foi duro. Entregar a bandeira do Brasil para a esposa do Batalha do... Lá no cemitério, acho que foi no Saboó, se não me engano. Isso foi a coisa mais difícil. Ó, todo mundo aqui, todo bombeiro tem suas histórias para contar, tem suas ocorrências, as pessoas que a gente ajudou, que a gente fez a diferença nas ocorrências. Cara, trabalhei em Guarulhos na época que Dutra e Fernão Dias não eram privatizados. A Fernão Dias era uma mão para ir. Morria gente todo dia, né? Então, assim, cara, tinha uma mão para cortar carro, que era uma coisa. Então, assim, todo mundo tem história para contar de ocorrência e tal. A coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, cara, até... Porque, assim, entregar, cara, ver 2 bombeiros morrer é difícil, velho. Puta como é difícil. Não só uma amiga, só antes pra... Toma aí, vou tomar também. A coisa mais difícil que eu fiz na minha carreira. Entregar a bandeira do Brasil para os 2 A gente não quer fazer. Eu fiz também, a gente não quer fazer é isso. a coisa... Meu, é absurdamente difícil. Não tem incêndio, não tem preso em ferragem, não tem nenhuma ocorrência. Cara, passei aqui pela queda do Paissandu. Eu cheguei, o prédio tinha acabado de desabar. Né? Primeiro dia de comando do Coronel Salles, comando-geral. Era o primeiro dia de comando do Eduardo. O Eduardo, ele, por uma questão de dificuldade de comunicação, não pôde estar presente, e eu imediatamente saí de casa e fui para lá. Né? Cara, não tem nada mais difícil do que fazer isso. Ô Max, você sabe que tem uma história curiosa, você lembrou aí do Paissandu? Eu tenho meus momentos de insônia, né? E eu acho que foi 2 da manhã, eu estava acordado, eu tinha dormido, eu acordei, eu liguei a televisão e entrou ao vivo, né, aquele plantão de reportagem para falar, eu te liguei e você falou, tô chegando lá. Você não vai lembrar disso. Mas que coisa, cara, que também foi uma ocorrência que marcou. Mas essa ocorrência, a gente olhando o lado positivo e a gente teve... Sem dúvida. Bombeiros não houve vítima, infelizmente teve lá 8 pessoas. Uma coisa dramática, né, do cara que já estava quase na mão do bombeiro quando o prédio desabou. Mas em termos de gestão, eu acho que ali, Max, eu já falei isso várias vezes, até pro Luciano, ali foi quando a gente enxergou, eu pelo menos enxerguei pela primeira vez, e falei, cara, o nosso sistema, a nossa gestão funciona. O SICOI, que já existia há muitos anos, falou, cara, chegamos no onde a gente queria. Funciona. Ali Bom, foi quando várias pessoas começaram a procurar. Essa situação específica, quando caiu o prédio, quando eu cheguei tinha 2 bombeiros desaparecidos. Pois é. Falei para eles, sai todo mundo, recontagem de pessoas, a gente só vai recuperar na hora que a gente tiver a certeza deles. Aí, pela experiência de ter trabalhado no Cobom, eu falei, normalmente qualquer procedimento, você chega no local, muda para canaleta 1, que era a canaleta de emergência, e todo mundo conversa na mesma canaleta. Aí, por ter trabalhado no Cobom, eu falei, bom, sempre tem alguém que esquece. Aí pedi pro Cobom, chama todo mundo em todas as frequências e verifica se fulano e Beltrano não estão lá. Um deles tinha tomado uma pedrada no joelho, e estava sendo socorrido. O outro, quando ele apareceu, não sei se abraçava ou matava ele. Poxa, apareceu o segundo. Falei, pelo amor de Deus, de novo não. Né? Não vai aparecer um, né, na minha vida. Aí ele apareceu também. Aí nós retomamos o procedimento. Foi quando uma repórter me perguntou, né, até onde ia. Eu falei, até a hora que eu achar o chão. Sim, até a hora que eu achar foram o chão, dias, né? Até a hora que eu achar o chão do segundo subsolo. Aí a gente para a nossa atividade. Enquanto não achar o chão do segundo subsolo, a gente não vai parar. E foi o que foi feito durante muitos dias. E foi o que foi feito, a gente encontrou. Mas o nosso período, né, o seu período de comando e o nosso período de coronel, que foi com boa parte concomitante, são momentos de alegria e são momentos difíceis, né? Você acabou de fazer o relato aí de alguns momentos difíceis, mas eu te fiz a pergunta, né? Já estamos acabando aqui. Uma coisa bacana, uma coisa que você tem uma boa memória positiva da época do seu comando. Uma coisa bacana, eu acho que foi ter criado os comandos regionais do bombeiro. Eu acho que acho que a minha principal contribuição para o bombeiro. Quando
Cara, eu fui... A gente chegou num bombeiro que tinha 2 coronéis, você deixou um bombeiro com 7 coronéis. E ainda somos o bombeiro que menos tem coronel no Brasil. No Brasil, né? No Brasil. Mas assim, eu fui comandante, eu exerci a função. Eu falo sempre, eu fui comandante de bombeiro do interior. Não. Eu tive o título de comandante de bombeiro do interior. Eu não comandava nada. Ficava aqui, né? Como é que alguém comanda o bombeiro? Como é que alguém comanda o interior do 4º andar da Praça da Sé? Se a gente imaginar só o que é o CBI 2, né? Que é a área de Bauru lá, pelo amor de Deus. Não dá. Eu saía daqui, eu rodei 80 mil quilômetros num ano. Em um ano. E assim, pra quê? O que eu fazia de diferença na vida do cara do interior? Vou além. O cara do interior é bombeiro estrutural. O que eu fazia de diferença na vida do cara do GBMAR? Não é nenhuma. Cara, eu não sabia. Eu não sei o que é o GBMAR. É outro mundo. A gente tem uma ideia, a gente visita, né? A gente conversa com o comandante GBMAR. Mas eu não vivi o GBMAR. Eu não sei. Às vezes eu vejo hoje. A rotina. Eu vou lá na praia, você vê o guarda-vida ali. Cara, aquele cara sofre pra caramba. E assim, eu me senti incomodado com isso. Porque eu ia pro interior, puxa, o comandante veio visitar. Não. Eu queria ir lá pra saber qual era a dificuldade do cara. Então, como melhor saber da dificuldade do cara do que botar no comandante do lado dele? Um comandante regional, claro. Né? Então, assim, não é. Eu sempre disse que eu acho que a ideia mais nova que eu implantei tinha 30 anos. E assim, cara, com certeza Como é que a gente não fez antes, né? Com certeza alguém já tinha pensado nisso. Claro, mas era uma. Por N claro, motivos, acabou não fazendo. Mas assim, quando eu criei o comando regional, era para colocar o bombeiro do interior no mapa de São Paulo. Cara, quantas vezes aqui, no café da manhã que a gente fazia, a partir do momento que teve a videoconferência... A tecnologia ajudou também. A gente começou assim, não, vamos colocar todo mundo para poder falar assim, ó, 13º GB, sem novidade, com novidade, ó, tivemos isso, tivemos aquilo, coisa que era feita só com a Comente sobre tal ocorrência assim, assim. Comenta a sua ocorrência. E aí você passa a integrar e o camarada do interior, ele passa a saber aquilo que o comandante pensa e como ele quer que a instituição siga. Sem dúvida. Né? E outra... O comandante do Corpo de Bombeiros não é para ser servido, ele é para servir a tropa dele. Líder servidor. Então, assim, cara, essa eu acho que foi a principal contribuição. Colocar. Isso foi sem dúvida uma coisa boa, esses coronéis na ponta da linha, claro, eu não tenho dúvida que você aparou um monte de aresta depois, que o Luciano aparou a aresta, que o Melo. Natural. Normal, porque eu sei que isso ia acontecer. Sim, mas a ideia é que Mas o que eu queria era sentar na mesa de discussão, como a gente sempre discutiu lá, né? Os coronéis sentam lá para poder discutir N assuntos, e que eu pudesse falar, ó, tem uma ordem de serviço aqui, e alguém pudesse levantar a mão e falar, ó, meu, isso daqui no interior não funciona, comandante. Não pode por causa disso, no interior é diferente. Ô, comandante, o GBMAR não anda de carro, o GBMAR anda de barco. O senhor não sabia disso? Então era isso que eu queria. Eu queria que o cara viesse e falasse, meu, isso aqui não funciona. Ou vamos tentar fazer isso aqui, porque isso aqui funciona. Ou, se o senhor colocar mais esse parágrafo, tira daqui, coloca dali, e é isso que está acontecendo. E hoje eu vejo 2 caras que nós tivemos a oportunidade de votar neles. Na promoção. Né, na promoção deles. Nós 2 estávamos lá na sala, quando nós votamos no Newton e no Camargo, para que eles pudessem futuramente ter a possibilidade de ser coronel. E hoje eu tenho um cara numa sala que ele conhece tudo de capital e região metropolitana, área de ensino, e na outra sala um cara que conhece tudo de interior. Olha que legal. Bacana. Né? Hoje... E que exerceu o comando regional do interior. Que exerceu o comando regional do interior, o outro que exerceu o comando de CBM. Né? Hoje nós temos um coronel lá embaixo que ele enxerga o GBMAR, enxerga o Vale do Paraíba, é isso aí. Sabe? Então, eu acho que isso foi legal. E em cima dessa estrutura, todo o desenvolvimento restante. Né? O desenvolvimento de centros de operações regionalizados, o desenvolvimento de fiscalização de maneira regionalizada, que no interior é difícil. É difícil. Né? Então, eu acho que a partir daí, agora a estrutura se desenvolve sozinha. Mas eu acho que, sei lá, acredito que tenha sido... minha principal contribuição, vai. Eu não tenho dúvida, Marcos. Como você mesmo diz, vou usar suas palavras, né? A gente constrói coisas
continuando coisas que nós recebemos, né? Mas é importante que durante a nossa passagem a gente coloque os nossos tijolos, e você foi um cara que ajudou a sentar muitos tijolos, falando figurativamente, mas você ajudou fortemente. Esse nosso papo está acabando, infelizmente, Max. Mas legal, cara. Olha, eu quero te agradecer muito por você compartilhar e dividir as suas histórias. Quero também te agradecer em meu nome, em nome das pessoas da reserva e da ativa que a gente tem interface, pelo que você foi, pelo que você é, pelo que você construiu, pelo que você ajudou a construir, pelo seu legado. Eu tenho certeza que as pessoas agora têm uma ideia um pouco melhor do que foi o cadete Max Mena, o coronel Max Mena, a sua história, que é muito rica. Legal. Você é um cara que colaborou muito, te agradeço por isso. Venha sempre. Eu sei que você é assíduo, você sempre comenta lá os nossos vídeos na plataforma, você assiste o podcast, muito obrigado por isso também. Obrigado por dispor seu tempo. Deus abençoe você, sua família, o Maxinho, todos. E venha sempre aqui no nosso Bomba Café, você é uma pessoa mais do que especial pra gente. Deixo aqui para suas considerações finais, muito obrigado. Poxa, obrigado, meu irmão. Bombeiro pra mim é paixão, né? Então, vir aqui é sempre muito gostoso, é revigorante, né? Eu falei pra minha esposa hoje de manhã, né, que eu vinha pra cá, ela falou, poxa, manda um abraço pro Pavão, manda um abraço pra Cris, né? Para que são pessoas muito Paulo muito legais, é muito querida. E assim, infelizmente, assim, meu filho não pôde viver, né? Eu vim ser pai velho, né? Vim ser pai aos 44 anos, né? Mas assim, para mim, uma época maravilhosa para poder acompanhá-lo, como eu falei no começo. E assim, mandar um beijo pros dois, para minha esposa, pra Paula, pro meu filho Max, que eu amo de paixão os dois. Então são o meu esteio, é aquilo que, para quem eu vivo diariamente, seja anterior na ativa, seja muito mais agora, né? Onde eu tenho o prazer de fazer o café de manhã pro meu filho, onde eu tenho o prazer de levar o café para minha mulher na cama. Levar ele na escola, que eu sei que você levou hoje. Eu levo ele na escola, levo ele no futebol. Hoje ainda saio, vou trabalhar um pouco, volto para casa para poder levá-lo num treino lá em Itacoaxetuba hoje, que ele tem treino lá. Que maravilha. E para mim acompanhar a vida da minha família é maravilhoso. A gente passa, guardo um carinho, um amor enorme pela instituição. A instituição fica. E eu espero, e é assim que tem que ser, assim como você foi melhor do que eu, como o Melo tenha sido melhor que você, como o Newton vai ser melhor que todos nós, eu espero que o comando do Corpo de Bombeiros avance sempre com pessoas comprometidas, como todos nós fomos. Assim, erros, eu tenho certeza que eu cometi vários, mas a ideia era sempre deixar uma instituição melhor para quem vinha, né? Deixar um futuro legal para minha instituição. E para mim é a paixão da minha vida, né? Minha primeira paixão é Deus, meu filho, minha esposa, e depois vem o bombeiro como aquilo que realmente faz a diferença na minha vida, fez a diferença na minha vida, e hoje eu carrego com carinho enorme tudo aquilo que eu fiz. Que maravilha. Não o fato de ser comandante, não. Sim, mas ter sido bombeiro, o fato não tenho de ter dúvida. sido bombeiro. Não tenho dúvida. Max, olha, muito obrigado. Sucesso. Valeu, meu irmão. Obrigado, valeu. Tamo junto. Tamo junto, velho. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu gostei muito também. Mas eu quero lembrar você, antes de encerrarmos, muito importante, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no nosso Instagram, que lá tem bastante informação sobre a Fundação. Agora está renovado, vocês devem estar acompanhando lá novos vídeos, novas informações. Mas é isso aí. Até a próxima. Acompanhe sempre, plataforma 193 BombaCast. Muito obrigado. Até a próxima.